Tudo no jeito para ficar por dentro das notícias da semana, porque o nosso giro começa agora. Vem com a gente! Os brasileiros Bilkis Evely e Matt Lopes vão ter a sua obra adaptada para os cinemas. A gente está falando de Supergirl, a Mulher do Amanhã, que vai ser um dos filmes dessa reestruturação do universo DC proposta pelo James Gunn. Ele fez o anúncio dessas produções essa semana, Supergirl está entre elas, e esse quadrinho, gente, foi roteirizado pelo Tom King, tem desenhos da Bilkis e cores do Matt. E essa dupla, né, a Bilkis e o Matt, já tá acostumada a trabalhar juntos, né? Normalmente o Matt é o colorista da Bilkis e é muito interessante ver essa produção com uma forte presença brasileira sendo adaptada para os cinemas. O Supergirl, a Mulher do Amanhã, foi publicado aqui no Brasil pela Panini no ano passado e traz uma versão um tanto diferente da Supergirl. A Kara Zor-El tá um pouco cansada de ser vista apenas como a prima do Superman. Só que isso tudo muda quando ela entra numa aventura proposta por uma alienígena, uma adolescente, uma menina alienígena que quer um projeto de vingança. Então ela quer contratar a Supergirl para acompanhá-la nessa jornada. É uma jornada intergaláctica, a gente ainda não sabe como que vai ser essa adaptação do quadrinho para os cinemas, detalhes da produção ainda não estão disponíveis, ou seja, a gente não tem noção de elenco, ou então da previsão, né, de estreia desse filme, mas já dá para dizer que a gente fica feliz de saber que tem produção brasileira aí sendo adaptada para os cinemas. Outra notícia relacionada ao audiovisual é a adaptação de Criminal para uma série de TV. Criminal, série do Sean Phillips e do Ed Brubaker, que é publicada aqui no Brasil pela editora Mino, vai ganhar série produzida pela Amazon Studios. A série foi anunciada esta semana e o Ed Brubaker também vai ser o showrunner da produção. Criminal é uma antologia em que você pode ler os volumes de forma independente, só que todos eles têm um ponto em comum. São todos ambientados na mesma cidade, embora o tempo vá e volta, então tem vários momentos no tempo em que essas histórias são ambientadas, então existe um universo compartilhado entre todas elas. O último volume da série, inclusive, já está em pré-venda pela editora Mino e tem previsão de lançamento para o mês de março. Detalhes sobre a série ainda não foram revelados, mas tem uma outra boa notícia que dá pra gente incluir aqui nesse pacote. É que Pulp, outro quadrinho do Sean Phillips e do Ed Brubaker, vai virar filme. E essa produção tem a parceria do Tom McCarthy, que é o diretor de Spotlight, filme que ganhou inclusive o Oscar de melhor filme, e ele tá coescrevendo o roteiro com o Ed Brubaker, mas ainda não temos detalhes se ele será também o diretor do filme. Existe essa possibilidade, mas ainda não foi revelado se ele será o diretor. Outros detalhes da produção ainda também a gente não tem. Todas essas produções elas ainda estão em estágios muito iniciais, mas já dá para dizer então que temos duas obras de Ed Brubaker e Sean Phillips a caminho aí nos cinemas e na TV. Agora a gente vai comentar um pouco sobre o curioso caso da publicação de Estamos Todas Bem, da Ana Peñas, uma quadrinista espanhola que é um dos principais nomes dessa nova geração do quadrinho espanhol e que foi publicado no Brasil quase de forma secreta aqui pela editora Palavras. A gente tá falando quase de forma secreta porque esse anúncio dessa publicação, ele ficou praticamente externo ao universo, aqui a nossa bolha dos quadrinhos. A editora Palavras não é uma editora que a gente tinha no nosso radar e é até interessante observar como quadrinhos têm sido publicados às vezes e a gente nem tá ficando sabendo, né? Esse é um ponto que vale até como uma crítica, porque de certa forma esse tipo de publicação precisava ser sim mais divulgada por quem correntemente lê quadrinhos, né? Ou seja, o público leitor de quadrinhos, mas ao mesmo tempo é uma questão muito interessante. Afinal de contas, a editora Palavras está apostando aí num quadrinho que é multipremiado, de uma autora que está em alta no momento. Lembrando que a Ana Peñas ganhou recentemente, na semana passada, um dos prêmios do Festival de Angoulême, o prêmio Ecofov, que é um prêmio voltado para produções que têm um caráter ambientalista, né? Com um outro trabalho dela, que se chama Todo Barro El Sol. Esse quadrinho, ele foi premiado agora e o Estamos Todas Bem já foi muito premiado. É um quadrinho, como eu disse, que tá em alta também lá na Espanha. E a gente vê essa obra aqui no Brasil, é muito interessante, apesar de que ela quase passou batido.
Vale dar os créditos aqui pro Érico Assis, que publicou no Twitter, que tinha ficado sabendo, assim, meio que por acaso, da publicação desse quadrinho. E agora a gente espera que a Ana Peñas, que agora deixa de ser inédita, torne-se uma autora bem frequente aqui no Brasil. Pré-vendas da semana para você ficar por dentro dos quadrinhos que entraram em pré-venda por agora, começando com a chegada de Zoe Thorogood ao Brasil com A Cegueira Iminente de Billy Scott. Essa quadrinista, Zoe, ela é, assim como eu comentei da Ana Peñas, é uma quadrinista que está em alta, ela é britânica e muito jovem, tem poucos trabalhos publicados e A Cegueira Iminente de Billy Scott foi a sua primeira obra lançada e é também o seu primeiro trabalho a chegar aqui ao Brasil pela editora Conrad, que vai publicar essa HQ em março. Esse quadrinho foi anunciado durante a nossa rodada de lives e, como o próprio nome já diz, acompanha a Billy Scott, que é uma artista que sempre quis muito virar, né, ter o seu trabalho reconhecido, e quando ela finalmente consegue um contrato para expor numa grande galeria, ela sofre um acidente e descobre que em pouco tempo ela ficaria cega. Então aí tem um dilema, né, produzir as obras, continuar fazendo a sua produção para conseguir fazer essa estreia numa grande galeria e ao mesmo tempo o medo, a insegurança de saber que vai ficar cega em poucos dias. Esse é um quadrinho que dá para ser descrito também como uma obra sobre a vontade de viver. Como eu disse, o anúncio foi feito na rodada de lives e a publicação vai ser em março pela editora Conrad. Seguindo aqui para Na Mente de Sherlock Holmes, que é um quadrinho que o próprio nome já está dizendo, né? Promete te levar para dentro da mente do famoso detetive criado por Arthur Conan Doyle. Esse quadrinho, que foi publicado originalmente na França em 2 volumes, vai chegar ao Brasil em formato integral pela editora Pipoque Nanquim em apenas 1 volume. A pré-venda já começou e esse foi inclusive um dos quadrinhos que a Pipoque Nanquim anunciou na sua live, que expôs todo o catálogo de 2023 da editora, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente for contar sobre a rodada de lives dessa semana. A gente também tem aqui Lovecraft do Hans Rodionoff, Keith Giffen e com arte do Henrique Breccia, que é um quadrinho que vai ser publicado em fevereiro pela editora Comic Zone, no final de fevereiro, e que traz uma espécie de biografia do Lovecraft. Só que eu tô chamando de espécie porque é uma biografia inventada que mistura elementos da própria vida do escritor com as suas criações assustadoras. Só que aqui as criações do Lovecraft não são invenção da mente dele, elas são parte de situações que ele viveu. É como se aqueles monstros assustadores, como se aqueles personagens fizessem parte da vida do próprio escritor. E para fechar esse bloco de pré-vendas temos o Luru, que foi um quadrinho que foi anunciado na rodada de lives pela editora Quadriculando, que está em pré-venda agora lá no Catarse. A pré-venda da Quadriculando é exclusivamente no Catarse, a gente vai deixar todos os links dessas pré-vendas aqui na descrição desse vídeo. Agora, para fechar o nosso giro, vamos fazer aquele resumão da rodada de lives desta semana, mas antes, olha só aí na tela quem serão as nossas convidadas da próxima semana. A gente começa na terça-feira com a editora Veneta, depois a gente recebe a Risco, na quinta-feira a gente recebe a New Pop e para fechar a semana a gente recebe a editora Universo Guará. Agora vamos comentar sobre a semana que passou, começando com a live da editora Monstra, que foi na terça-feira dessa última semana, né? E a Monstra trouxe vários anúncios pra gente, a gente comentou praticamente quase tudo que vai ser publicado em 2023, eu tô dizendo quase, porque o Gui deixou em aberto que alguns títulos poderão ser incluídos nesse catálogo e vamos destacar alguns aqui. 2 republicações, a de O Sistema, do Peter Cooper, e de Os Últimos Dias do Xerife, do Thiago Ossos Tortos, quadrinho que tinha sido publicado de forma independente e que agora volta pela editora Monstra. E também temos a publicação de 2 obras do Josh Simmons, que é publicado já pela editora Monstra com O Crepúsculo do Morcego. Tem outras histórias do Morcego que vão ser compiladas em um outro volume e também uma edição brasileira exclusiva que traz as histórias que estão nas edições de Flayed Corpse e The Furry Trap, as 2 publicadas lá nos Estados Unidos de forma separada, né? São 2 quadrinhos diferentes, mas a edição da Monstra vai juntar essas histórias e fazer uma edição realmente exclusiva aqui no Brasil.
Na quarta-feira a gente recebeu a J Braga aqui, que trouxe vários detalhes sobre a publicação da edição de 80 anos do Spirit, que vai ser lançada pela editora, né? E esses detalhes, eles vão desde um pouco da sinopse de cada uma das 9 histórias que compõem esse álbum, até algumas dúvidas dos leitores. A gente falou um pouco das escolhas de formato, foi uma live que teve bastante detalhe mesmo, e eu queria destacar aqui que o seu Braga comentou que não tem planos de publicar o Spirit Archives, que é aquela edição que reúne todas as histórias do Spirit. A ideia da J Braga é fazer coletâneas. Caso essa primeira edição de Spirit performe bem, tenha boas vendas, seja bem recebida pelo público, o projeto deles é trazer outras coletâneas, outras seleções de histórias do Spirit, mas não publicar tudo numa sequência, que nem é no caso do Spirit Archives. Na live com a Pipoca e Nanquim, a gente detalhou um pouco daquele catálogo de 2023 que foi apresentado pela editora numa live no dia anterior à nossa, né? E, além disso, a gente respondeu perguntas do público, algumas dúvidas e trouxemos um anúncio que foi qual vai ser o chabutê deste ano da Pipoca e Nanquim. A resposta é Museu, que é um quadrinho que ainda nem foi publicado lá fora. A previsão de publicação lá na França é para o mês de abril e já vai chegar ao Brasil no mês de junho, pouquíssimo tempo, né, depois desse lançamento original. Nós fechamos a semana com a Quadrinhos na Companhia. O Emílio Fraia trouxe um pouco das perspectivas para 2023 da editora e confirmou pra gente a publicação de Dragon Hoops, do Gene Luen Yang, que vai ter a série, né, não do Dragon Hoops, de outro quadrinho do autor. O chinês-americano vai ganhar série pela Disney Plus, e ele também confirmou a republicação do Caixa de Areia, do Mutarelli. Tem também a adaptação de Ao Coração das Trevas, feita pelo Peter Cooper, ou seja, a gente teve 2 Peter Cooper anunciados na rodada de lives dessa última semana. E para fechar, sobre a tirania do Timothy Snyder e da Nora Krug, que é autora do Heimat. Eu vou aproveitar aqui que a gente falou do Heimat para fechar esse giro fazendo um convite para você. Esse vai ser o quadrinho debatido no nosso clube de leitura deste mês de fevereiro e essa é uma das recompensas para os nossos apoiadores. Então, se você curte o nosso trabalho, se você pode apoiar, tem interesse de participar de clube de leitura, de grupo do Telegram, de sorteios mensais, vem ser apoiador ou apoiadora do Fora do Plástico. Isso colabora muito com o nosso trabalho aqui no Instagram e também no nosso site. Então a gente fecha esse giro fazendo esse convite e dizendo que a gente tem mais rodada de lives nessa próxima semana e que na semana que vem também tem giro, né? A gente não vai deixar de fazer o nosso giro aqui. Esperamos você no próximo domingo. Até a próxima!